Cara, quero começar, a gente vai falar muito da sua história, falar bastante do São Paulo 2005, mas, cara, não tem como a gente hoje abrir uma live para falar de São Paulo e não comentar da situação atual do time. Você na posição hoje de torcedor também, né, faz as suas análises volta e meia. Queria te perguntar, Alex, justamente em cima disso, como é que você vem enxergando essa situação do São Paulo atual, né, a situação do técnico Zubeldia, você que passou por um São Paulo totalmente diferente, né, desse que a gente vê em 2025, né? O São Paulo que tinha mais estabilidade, glórias, conquistas, um time mais estrelado. Como é que você enxerga esse São Paulo atual, hoje na posição de torcedor, Alex? Rapaz, não tá fácil, né? Mas não é de hoje, né? Então, tirando a Copa do Brasil, aí, acho que já faz uns 10, 12, 13 anos que o São Paulo vem mal. E a gente vai colocar o Zubeldia aí por esses últimos jogos, mas você vê a situação do Ferreirinha, né? Que ele pediu, dizem que ele pediu para ser substituído. E também acredito que não foi essa substituição que mudou o time. A gente estava jogando contra o time peruano, onde não se compara folhas, não se compara elenco, não se compara estrutura de um time com o outro. Tirando o treinador, vamos tirar o treinador de lado e falar do nosso elenco, que é um elenco muito forte, um elenco milionário, e está tendo dificuldades. Aí a gente assiste um jogo do São Paulo maravilhoso, que nos empolga, e a gente acha que vai, e daqui a pouco acontecem umas coisas que nos desmotiva totalmente. Eu acho o grupo do São Paulo muito forte, e não de hoje, já tem um time forte há algum tempo, né? Só que chega e morre na praia, infelizmente. Mas eu acredito muito, ainda acredito, ainda tem aquela esperança que nosso torcedor sempre tem, a gente acredita muito nesse grupo. A gente tem uma política e uma mentalidade de sempre trocar o treinador. Eu sou contra, né? Que a gente tem muitos demonstrativos que não é o treinador. A gente está 13, 15 anos sempre trocando, e não é, mas a gente aqui no Brasil tem essa política de trocar e às vezes um sangue novo pode mudar, e eu sou contra. Mas que realmente a gente está numa fase complicada e que o time não tem uma consistência de 6, 7 jogos, né? Porque o time quer ser campeão, ainda mais no campeonato longo como esse, tem que ter uma sequência vitoriosa. Você vê por nós, foi tricampeão brasileiro, a gente teve sequências longas de vitórias. Então, acho que o time não passa isso para nós. Vai ganhar 7 jogos consecutivos, 8 jogos consecutivos? É difícil. E Alex, você passa por um momento, você falou uma coisa que eu, pelo menos, também sempre comento aqui, que eu acho que essa troca constante de treinadores, na maioria das vezes atrapalha, é ruim, porque você muda muito o trabalho, ainda mais se a diretoria ela muda muito o perfil de um técnico para o outro, né? Mas tem um episódio que você vivenciou de dentro de campo, que eu queria que você comentasse, que foi naquele começo de 2005, quando o Leão ele deixa o São Paulo, e o São Paulo, no meio de uma Libertadores, tem que caçar um outro treinador, buscar uma outra alternativa, e aí chega o Paulo Autuori, né? Que tem um Sim, perfil muito diferente do Leão, né? Até fora de campo. totalmente diferente. Como é que foi para você Eu, isso? no meu ponto de vista, a gente não ia ganhar com o Leão. O Leão é um treinador muito bom para início de preparação, em que o cara já chega se impondo e o jeitão dele, que o grupo e todo o início do Leão, de trabalho do Leão, foi muito bom. Depois que você vai conhecendo o dia a dia do cara, vai ter no trabalho, você vê que o rendimento do Leão, pelo menos do meu ponto de vista, é muito abaixo. Aí, para mim, veio o melhor cara que eu já trabalhei na vida, foi o cara que gestão de grupo, campo, dia a dia, convivência com o cara é maravilhosa, que foi o Paulo Autuori, né? Para mim, o melhor. E aí o nosso time, né, decolou, já estava vindo com o Leão também numa crescente. Eu peguei Muricy, peguei Cuca, né, Autuori e Leão, peguei só cara fera. Mas para mim o Autuori nem foi o mais campeão, né, desses que eu citei, o Muricy muito mais, mas para mim o Paulo Autuori, gestão, grupo, tudo o melhor. Então é difícil de explicar que a gente teve uma troca e o time se encaixou tão bem com o Autuori. Agora, assim, quem tá no dia a dia, né, quem tá convivendo com os Uberdia, que sabe melhor
se é bom trocar ou não, que tá na convivência. Às vezes é bom trocar, né? Porque vem um sangue novo e muda, às vezes tem um jogador lá que já tá de birra com o treinador, que não vem jogando, e aquele que tá jogando também já tá meio assim, troca do treinador e dá certo, e às vezes não dá. Então, a mudança tem que ser muito bem calculada. Estão falando do Dorival agora, né? É o cara que foi o último campeão aí com o São Paulo. Talvez pode ser uma boa, né? Quem sabe? Mas é muito difícil explicar o que dá certo. Você falou aí da Libertadores, o Leão saiu, chegou ao Autório e ganhou tudo. É complicado. E o Muricy deu uma sequência maravilhosa depois, né?